Olá, meu povo, este é o canal Semeando a Palavra. Nós vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor, mas antes eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta mensagem com as suas redes sociais, deixe também o seu comentário, é muito importante, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Esse canal tem o objetivo de semear a palavra, e quando você faz isso que eu estou te pedindo, ele vai crescendo e o YouTube vai colocando ele numa condição melhor de visualização e mais pessoas vão poder assistir. Se você não fizer, a gente fica estagnado, então ajude o canal a crescer. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde só um minutinho. Obrigado por você ter me aguardado até aqui. Quero convidar você, abra comigo a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 11, que fala sobre a parábola do filho pródigo. É um texto muito conhecido e que ele tem uma mensagem muito boa para a gente poder ficar atento. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo abraçou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, queridos? Precisamos ficar atentos a tudo que acontece à nossa volta, pois não somos imunes aos erros que pessoas cometem, portanto temos que vigiar para não cair nas mesmas armadilhas em que outros são envolvidos. O tema desta mensagem nossa é erros do filho pródigo que estamos sujeitos. Por isso, a introdução eu falei isso, que nós precisamos ficar atentos, porque não quer dizer que porque outro caiu, a gente não vai cair também. Às vezes a gente cai em erros banais, mas acaba caindo. E eu quero ver aqui que nós temos, como a gente tem essa palavra aqui como um grande ensinamento, eu quero trazer para nós alguns itens daquilo que aconteceu na vida deste jovem, do filho pródigo, e que trouxe para ele coisas ruins. E a gente precisa ficar atento, porque pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém está livre de passar por uma situação igual essa que o rapaz passou. Talvez não exatamente igual, mas vamos passar algumas coisas ruins por causa de escolhas que foram feitas erradas. E a gente vai aqui para o primeiro item. O primeiro erro que eu entendo que ele cometeu foi pensar que bens materiais é a fonte da nossa felicidade. O dinheiro pode até nos trazer felicidade, desde que ele não venha substituir, em hipótese alguma, um lugar que pertence somente a Deus.
Se isso acontecer, será o início de uma queda inevitável. Aquele jovem, quando ele fez aquele pedido para o pai, dá-me a minha parte da fazenda, o que ele estava pensando? Ele pensou que com a parte que lhe caberia, como herança, ele estaria com a vida resolvida. E muita gente acha que bens materiais vão trazer solução para as nossas coisas, mas não vão. Eles podem sim ajudar, com certeza a pessoa que tem posse e ela sabe lidar com aquilo, com certeza aquilo ali vai ser bênção na vida dela. Se ela não colocar o dinheiro como substituto de Deus. Se você coloca o dinheiro para substituir Deus, você vai ter uma queda inevitável, porque em algum momento aquilo ali ele não vai ser o suficiente para a sua vida. E normalmente a pessoa que coloca o dinheiro como Deus, ela é uma pessoa insaciável. Ela é uma pessoa que nunca aquilo que ela tem vai ser o suficiente para ela. Ela sempre vai querer ter mais e mais. Então, nós precisamos entender que finanças, bens materiais não são motivos da nossa felicidade. Eles são complementos. O dinheiro, você tendo um bom salário, você tendo uma economia guardada, que pode lhe proporcionar coisas boas e até necessárias, porque às vezes a pessoa passa por um problema na saúde, na família, e ela tem uma reserva que ela pode usar. Outras vezes ela quer fazer um passeio, ela quer conhecer um lugar bonito, ela quer fazer uma viagem, e ela tendo uma reserva, ela pode proporcionar isso para ela, para a família. Mas não quer dizer que aquilo ali seja a única coisa necessária para você ser feliz. Então, quando você coloca os seus bens materiais, as suas posses, o dinheiro que você tem como o mais importante para que você seja feliz, você corre um grande risco de perder tudo e descobrir da pior forma possível que aquilo ali não adiantava de nada. Então é importante a gente entender. Uma outra coisa muito importante é que a pessoa, um outro erro muito terrível que esse rapaz cometeu foi afastar-se da casa do pai. Quando a gente olha para a casa dos nossos pais, ainda quando adolescentes, ainda quando jovens, muitas vezes encontramos uma série de coisas erradas que nós não queremos. Normalmente os nossos pais, eles são muito chatos, normalmente os nossos pais são muito exigentes, pedem coisas que eu não quero fazer, mas a gente esquece que ali nós temos algumas coisas que lá fora você não vai ter. Você vai ter um canto para morar, você vai ter uma cama boa para dormir, você vai ter comida, você vai ter proteção, porque os nossos pais são símbolo de proteção para as nossas vidas, sabe? E às vezes a pessoa não aceita aquilo por causa de rebeldia, ela quer porque quer fazer do jeito dela e o pai muitas vezes não deixa, e aquilo ali acaba trazendo uma certa revolta no coração do jovem e ele quer de certa forma ir embora dali, porque ali não serve mais para ele. Então, afastar-se da casa do pai é muito terrível quando você faz isso. Quando nos afastamos da casa do pai, saímos da proteção que ele nos proporciona. Por isso, aqueles que se afastam da comunhão com a igreja, corpo de Cristo, tendem a se distanciar cada vez mais, ficando à mercê dos ataques do inimigo. Da mesma forma, é aqueles que se afastam da casa do Pai Celestial, que é a igreja. Hoje nós temos a igreja aqui como a casa de Deus, onde nós habitamos, frequentamos semanalmente. Então, quando a gente se afasta da casa de Deus, nós ficamos à mercê do nosso inimigo. Quanto mais nós nos distanciamos de Deus, mais nós somos propensos à queda. Então, cuidado com isso. Não deixe que isso venha tirar você. Não deixe, por exemplo, que isso aconteça na tua vida. Que este erro venha acontecer na tua vida. Por quê? Ele vai afastar você da casa do Pai. E quanto mais distante você fica da casa do Pai, mais distante você fica da proteção dele e mais vulnerável a ataque de outros. O inimigo, as situações da sociedade, tudo isso você vai ficar a mercê. Então cuidado, não deixe que isso aí aconteça na sua vida. Não se perca, não se deixe perder na distância da casa do Pai. Imagina um filhote de leão que se afasta da manada. Fica vulnerável ao ataque das hienas e outros predadores.
Por isso Pedro faz um relato em 2 Pedro 2,20. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Então, cuidado. Um terceiro erro que aquele jovem cometeu e que nós temos também que tomar um cuidado para não cometer: ele priorizou os prazeres. Aquele jovem cometeu o erro de priorizar as coisas erradas, e este erro é fatal. Quando nós deixamos o que é importante de lado e priorizamos o que não é, cometemos o mesmo erro. Jesus deixa uma orientação sem igual em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos ficar buscando nada nesse mundo, sabe? Coisas que nós queremos que dá para ter prazer, para ter alegria. Não. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Nada vai lhe faltar. Uma outra coisa também que nós precisamos, que foi um erro que esse jovem cometeu e que nós temos que tomar cuidado: desperdiçar seus recursos. Aquele rapaz dissipou todos os seus bens, consumindo tudo, cometendo assim o erro da extravagância. Precisamos ter planejamento na hora de investir nossos recursos. Um dos princípios da boa economia é nunca usar o dinheiro que ainda não ganhamos, nem além do que ganhamos. Às vezes as pessoas elas já fazem contas pensando naquilo que vai gastar, naquilo que vai ganhar, e às vezes aquilo pode dar errado. Então, muito cuidado com aquilo que você prioriza, com aquele desperdício que você faz com aquilo que você tem. Você tem a sua... Veja bem o que aconteceu lá no Egito, quando o faraó teve aquele sonho, que depois José foi lá e revelou. O que José ensinou para o faraó? Faraó, nesses 7 anos de fartura que o seu sonho revela, guarde 1/5 de tudo para os tempos das vacas magras. Então, é o que nós precisamos fazer no dia de hoje. Quando as coisas estão caminhando bem, não gaste tudo aquilo que você está ganhando. Reserve uma parte, porque a gente sabe que os tempos são cheios de altos e baixos. Às vezes hoje você está passando numa fase boa da sua vida, está ganhando um bom salário, está todo mundo bem em casa, tem uma casa própria, está tudo bem. Então, não gaste tudo que você ganha nesse tempo. Separe alguma coisa, invista em alguma coisa que você pode amanhã usufruir. Porque virão mais tarde as coisas difíceis, acontecerão. A Bíblia nos diz lá no livro de Efésios que o dia mau virá. E quando esse dia mau vir, se você tiver alicerçado bem a sua vida, sabe, guardando uma parte do teu recurso, tendo esse controle sobre todas as coisas que você conquista, com certeza você vai passar pela fase ruim, pelo dia mau, com um pouco mais de tranquilidade. Eles vão acontecer. O dia mau vai aparecer, aparece na vida de todos. O dia mau pode ser uma série de coisas. Não precisa ser uma crise mundial financeira. O dia mau pode ser uma enfermidade dentro da família. O dia mau pode ser um acidente com o carro, que você não teve perdas físicas, mas você perdeu o material e aquilo ali você vai ter que gastar dinheiro. Então, são dias maus que acontecem. É o dia que você chega no trabalho e o cara te dispensa. Você vai conseguir um outro, com certeza, mas naquele momento que você estava sentindo que a tua vida estava tão bem, de repente você tem que começar tudo de novo numa outra empresa. Pode ser o teu dia mau. Então não desperdice isso. Não dispense esta informação. É muito importante. Uma outra situação, que é o nosso quinto tópico do erro que aquele jovem cometeu: confiar em pessoas erradas. Aquele jovem confiou em pessoas erradas. Ele pensou que os seus amigos de farra haveriam de ajudá-lo em uma miséria, mas de fato, o que diz o texto, ninguém lhe dava nada. Simplesmente os amigos desapareceram. É muito comum você ter uma vida boa, é isso que eu falo.
Você está numa fase boa da sua vida, economize. Guarde para um momento de dificuldade. E olhe bem quem são esses amigos que você tem, quem são os amigos que estão à sua volta, se são amigos que as pessoas são pessoas realmente confiáveis ou estão ali apenas porque você é alguém que tem algo para oferecer para eles. Temos que olhar por esse lado. Nós temos que deixar de ser, como é que se diz? Deixar de ser inocentes ao ponto de achar que todo mundo que está ali do seu lado está ali porque gosta de você. Às vezes a pessoa está ao seu lado porque você tem algo que ela gosta, você tem algo que ela deseja, e você tem algo, você proporciona algo para ela. Eu sei porque eu vivi isso durante alguns anos da minha vida. Eu trabalhava numa empresa, ganhava muito bem, tinha meus recursos, tinha amigos para dar e vender. Até o tempo que eu fiquei numa situação um pouco difícil, não financeira, mas uma situação, por exemplo, que eu precisava de um amigo. Eu precisava de alguém ali que pudesse me ouvir, alguém que pudesse escutar o meu choro, que pudesse me dar uma palavra de conforto. Mas todos eles, a maioria deles sumiram, muito poucos ficaram. Então a gente precisa entender, talvez se eu tivesse necessidade financeira seria pior ainda. Na realidade, a minha necessidade financeira não aconteceu, porque eu estava trabalhando, ganhando o mesmo salário, depois ainda fui ganhar até mais, mas eu precisava de algo no meu emocional. Quando eu precisei, não apareceu ninguém. Talvez aquelas pessoas não tinham nem condições de me ajudar, mas eu percebo, por exemplo, que às vezes tem amigos que ele pode até não se sentir apto para ajudar você com uma palavra, mas ele vai dizer para você, olha, conte comigo, eu estou aqui com você. Se você precisar de algo, eu estou aqui do teu lado para te ouvir. Era isso que eu precisava apenas, e a maioria deles sumiram. Então, cuidado. Eu não estou aqui de forma nenhuma falando mal das pessoas com quem eu tinha amizade, porque eu tenho amizade até hoje. Mas eu lembro que naquela época eu precisava de pessoas para me ouvir. Eu precisava de pessoas que me oferecessem o ombro, e nenhuma delas ofereceu. E eram pessoas que estavam do meu lado. Eu era aquele que a gente falava, esse é o cara, sem miséria, as coisas na casa dele, quando a gente faz as nossas festas lá, é sem miséria, é coisa boa, pô, o cara recebe bem todo mundo e tal. Só que chegou um momento que eu precisava de um ombro para chorar. Foi quando aconteceram algumas coisas que abalaram a minha vida, que me trouxeram de volta para os caminhos do Senhor. E eu precisava de pessoas naquele tempo para me ouvir, e as pessoas não me ouviram, as pessoas se afastaram de mim. Então é muito triste isso. Por isso, cuidado. Não confie nas pessoas erradas. Antes de você confiar em alguém, veja quem é essa pessoa. Você não tem que ter inimizade com ninguém. Estou falando sobre inimizade, não. Estou falando sobre situações. Às vezes você pensar, olha, o pregador está falando que eu tenho que ter inimizade. Não estou falando isso. Estou falando que você tem que olhar bem quem são as pessoas em quem você vai confiar. Esse jovem, ele confiou em pessoas que eram seus amigos, que estavam junto com ele ali, gastando dinheiro, até que o dinheiro dele acabou. Suas finanças findaram. E aí os amigos sumiram. Não tinha mais ninguém. Então, cuidado, que isso é importante. Uma outra coisa que foi um erro também daquele jovem, a falta de preparo. Como ninguém o ajudou, ele foi procurar trabalho, mas como conseguir uma boa colocação sem preparo, né? Que profissão ele tinha para ganhar o seu sustento? Sem o devido preparo, ele teve que cuidar de porcos. E é uma parábola que Jesus conta. Imagina um judeu cuidando de porco. Imagina como é que foi para ele. Então é importante a gente também se preparar, sabe? Não deixar que a vida nos leve. Aquela história daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode ser assim. Eu e você, nós temos que nos preparar para todos os momentos que poderão vir ainda na nossa vida. Não podemos deixar que as coisas sigam assim como se fosse o curso de um rio. Nós temos que olhar. Prepare-se. Você não sabe o dia de amanhã. Nós tivemos agora uma pandemia e muitas pessoas precisaram se reinventar. E as pessoas que não se capacitaram para nada durante esse tempo, antes da pandemia, e teve que ficar em casa, como é que ficou? É isso que eu falo.
Nós precisamos ter este cuidado. E o sétimo, para nós encerrarmos, não pensar no amanhã, foi outro erro daquele rapaz. Ele gastou as suas finanças, a sua herança, como se não existisse o dia seguinte. Aquele jovem pensou que a sua herança era eterna e que este é um problema que a humanidade carrega até os dias de hoje. Valorizamos muito o agora e esquecemos que mais adiante as coisas podem ficar difíceis. Então, aqueles que se planejaram enfrentarão melhor as adversidades. É só lembrar do conselho de José aos egípcios, que está no livro de Gênesis 41, 33, aquilo que eu já falei anteriormente agora nessa mensagem. José, quando o faraó perguntou como resolveria aquele problema, que José interpretou o sonho de faraó que haveriam 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de escassez, onde a fome tomaria conta. E aí, o faraó perguntou, e como a gente resolve isso? José disse para ele, durante esses 7 anos de fartura, separe 1/5 daquilo que você produzir. Separe em celeiros, guarde, que vai ser para você no tempo da escassez. E foi aquilo que foi feito. Tanto que o próprio faraó colocou José para administrar o país. E ele fez exatamente daquele jeito. No final, tinha mantimento para atender o resto do mundo, ou o resto do continente, não sei. Então a gente vê que a Bíblia nos ensina tudo isso. E José, com aquele conselho, que serve para nós até o dia de hoje, é interessante a gente pensar assim. Às vezes a gente vai pensar nisso um pouco mais para frente. Se pensasse isso ainda quando jovem, talvez a nossa idade, quando chegasse no próximo da aposentadoria, nós estaríamos com a nossa vida tranquila, né? Eu não pensei assim no passado. Se eu tivesse pensado, hoje eu estaria com muito mais facilidade, muito mais tranquilidade na vida do que eu tenho, porque hoje eu estou aposentado, hoje eu tenho a minha vida, graças a Deus, de certa forma tranquila, mas poderia ter muito mais. Mas, já que a gente não conseguiu aquilo, vamos ensinar para os que estão começando agora. Ensina para os filhos, ensina para os amigos, os jovens da tua geração que estão aí. Hoje você está vendo, eles estão olhando para você como uma pessoa mais experiente, ensine para ele isso. É muito importante que a gente ensine essas coisas. 1/5 da economia de José, que José aconselhou o faraó a fazer, nos tempos da fartura, foi o que resolveu o tempo da escassez. Então, é interessante a gente olhar todos esses conselhos que a Bíblia nos traz. Todo homem sábio precisa saber agir com prudência nessas horas. É importante, atente para tudo isso. Atente para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E este texto que a gente leu, que é o texto que fala do jovem, que é o filho pródigo, ele tem muito a nos ensinar sobre como a gente viver nessa terra de uma forma melhor. O problema do povo hoje em dia é que o povo ele quer tudo para agora. Ninguém sabe esperar, ninguém tem paciência. Então, aquele que tem paciência, aquele que sabe planejar, que sabe resguardar as suas coisas, ele vai ter futuramente algo muito melhor. E para a gente concluir, todos estes erros podem ser concentrados com humildade e arrependimento, e foi como aquele jovem fez. Pode ser consertados assim. Aquele jovem consertou a sua vida voltando para a casa do Pai. Às vezes, você que está me assistindo, você está longe da casa do Pai. Vamos trazer para os nossos dias, não é a casa dos teus pais biológicos, mas a casa de Deus. Quem sabe você que está me assistindo já esteve um dia na casa do Senhor, foi um líder ou foi um membro de uma igreja, que a sua vida era diferente e você resolveu se aventurar, pegou a sua herança antecipadamente e foi se aventurar lá fora, perdeu tudo que você tinha. E agora, qual é a sua posição? O meu conselho é, volte para a casa do papai, volte para a casa do Senhor, se dobre diante dele, coloque a sua vida diante dele e diz assim: Senhor, errei, me ajuda a consertar, e com certeza Deus há de te ajudar. Amém? Quero orar com você nesse momento e depois fazemos as últimas considerações.
Senhor meu Deus, em nome de Jesus, te agradeço por esta palavra, pelas vidas que poderão usá-la no seu dia a dia. Que esta palavra, Senhor, possa realmente trazer conhecimento, possa trazer um alerta, e cada um daqueles que ouvirem esta mensagem possam realmente colocar em prática. Que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome. Te louvo, Senhor, neste dia e agradeço porque o Senhor tem sido maravilhoso para nos conduzir e para nos dar direção. Que a tua graça e o teu poder seja derramado sobre nós e tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Eu te peço neste momento e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo, permitindo Deus.